Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá, estilosos, tudo bem? No programa de hoje nós vamos conversar com a Karina Matos. Ela que é referência em constelação empresarial e consultoria financeira. Eu estou vestida por Sou Consciente, a beleza pelo Socila, os sapatos pela Vilhena Calçados e o ambiente hoje da gravação é aqui no Ponteio Lar Shopping, na loja Luciana Móveis. Os nossos agradecimentos a todos os nossos parceiros. E seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele. É um prazer estar aqui no Giro do Estilo, uma honra. Espero apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho, vai ser muito prazeroso essa conversa. Com certeza, muito importante. Hoje a gente vai trazer um tema, diferente, novo, inclusive para mim, que é constelação para empresas, A gente está acostumado a constelação mais familiar, digamos assim. Uhum. E quando a Karina, pessoal, me falou desse tema, eu falei, gente, vamos trazer para o Giro, porque são empreendedores, empresários, que precisam desse tipo de serviço. Então, conta um pouquinho para a gente, Karina, antes da gente começar a falar da constelação e da consultoria financeira, um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Uhum. Eu sou Karina Matos, eu sou administradora de empresas com MBA em gestão de negócios, especialista também na constelação organizacional. Então, mais de 25 anos atuando aí nesse âmbito de organizações, identifiquei assim, muitas dificuldades das empresas, mesmo traçando todas as estratégias, olhando muito para os números, continuando tendo dificuldades. Então, eu juntei a constelação, percebi que existe algo a mais para ser olhado, para conseguir destravar aí as dificuldades dessas empresas. Bacana. E conta um pouquinho para a gente sobre a consultoria financeira e a constelação, assim, o que é cada um, como que é aplicado? Uhum. A consultoria tradicional, que é a financeira, ela vem trazendo o olhar muito para relatórios, para os números, para os indicadores, enquanto a consultoria sistêmica, ela olha além disso. Então, muitas vezes, os empresários estão ali focados nos números, montando novas estratégias, analisando relatórios, e mesmo assim, a empresa não consegue fluir. Então, a constelação, ela vem trazendo um olhar diferenciado, com aquele cuidado de identificar padrões de repetições, ou alguns medos, algumas dificuldades dos proprietários, dos donos da empresa para esse negócio. Bacana, Karina. E o que as constelações empresariais, elas conseguem revelar sobre dinâmicas financeiras ocultas que uma análise tradicional ela não mostra? É exatamente isso, esses indicadores que a consultoria tradicional vai focar muito nisso. E a constelação, a consultoria sistêmica, ela olha para os padrões do dono. Então, assim, medo de avançar, uma dificuldade de delegar. Então, muitas vezes não é despreparo do dono. Muitas vezes são padrões inconscientes que eles vêm trazendo aí para dentro do negócio, e que toda essa energia do dono reflete aí, reverbera nas dificuldades da empresa. E por falar em padrões emocionais, agora voltado para os donos das empresas, quais são eles que mais impactam hoje o fluxo de caixa, segundo a sua experiência prática? Às vezes é o medo de avançar, de prosperar. Às vezes é uma necessidade inconsciente de salvar a família, de trazer alguém, um medo de ter que trazer um irmão que está passando dificuldade. Às vezes são os pais que estão ali, que não foram tão prósperos, e aí o empresário sente culpa de prosperar. Então, todos esses padrões que vem travando uma dificuldade pessoal do dono, impacta diretamente no desenvolvimento da empresa. Muito bem. E em termos de resultados, assim, quais são os impactos, as mudanças comportamentais que você observa imediatamente após aplicar a constelação? Boa pergunta. Assim, a primeira coisa é a clareza. O proprietário ele tem clareza de que não é a falta de capacidade, não é a falta de disposição de trabalho.
a grande dificuldade é identificar o que está travando ele. Então, o primeiro impacto é a clareza, e aí, a partir disso, a gente consegue montar um plano de ação objetivo, que vai trazer, de fato, resultados reais para dentro daquela empresa. Agora, e como que a gente consegue identificar, né? Você, por exemplo, a questão do problema financeiro, quando ele não está sendo modelo de negócio, a postura do líder de frente da própria empresa. Uhum. Então, a grande dificuldade é que eles olham muito para números. Então, assim, já fiz toda a estratégia de marketing, já montei minha DRE, né, que são a linguagem mais financeira, já coloquei metas e nada funciona. Então, a gente consegue identificar a partir daí. A empresa tem uma estrutura financeira, ela tem todo o material disponível aí no conhecimento financeiro, ela tem pessoas qualificadas para tratar a empresa e mesmo assim ela não avança. Então, a partir daí, a gente consegue identificar que precisa ter um olhar mais profundo nessa empresa. Perfeito. E quais são os indicadores financeiros que costumam ser assim, os primeiros, né, a reagirem aí quando a empresa realinha suas dinâmicas internas? A primeira é o fluxo de caixa, né? Começa a dar menos prejuízo e virar aquilo ali, sair do vermelho. Então, primeiro impacto é isso aí. Uhum. Depois a gente evolui para maior faturamento, a gente consegue evoluir para que a empresa consiga vender mais, faturar mais. E aí é interessante que muitas vezes acontecem desbloqueios de uma causa que está na justiça parada lá há muito tempo, e aí depois que a gente faz esse movimento sistêmico, essa causa se desembola e entra dinheiro no caixa. Então, normalmente são esses indicadores aí de desbloqueio da empresa, né? Sim. E como que a constelação empresarial ela consegue ajudar na tomada de decisão empresarial, especialmente nos momentos de expansão, de cortes de custos? Uhum. É interessante. Normalmente, quando é expansão, muitas vezes vem trazendo sócios, vem trazendo novos CNPJs para fazer junção, né? Uhum. Então, esse movimento sistêmico, ele consegue alinhar se de fato essa junção vai ser benéfica para a empresa, se a energia daquilo ali é positivo, ou se o outro sócio, o outro dono do outro CNPJ traz uma carga emocionais de padrão. A gente consegue identificar para essa tomada de decisão, dar clareza para isso. E, por outro lado, também quando é corte de custos, né? Então, às vezes, precisa fazer uma demissão, a gente faz esse movimento para saber se a gente está sendo de uma forma leve, traz clareza ali, se aquela é a melhor decisão a ser tomada. Bacana, Karina. E se você pudesse recomendar, né, dar uma ideia, assim, recomendar mesmo, um único passo para um empresário que deseja destravar seu crescimento financeiro, qual seria e por que ele deveria começar por aí? Eu falo que muitas vezes os donos, eles tentam de tudo, de melhorar a estratégia, de trazer mais ferramentas de trabalho, e nem sempre isso é necessário, né? Uhum. Então, a primeira coisa é trazer um autoconhecimento. Saber se existem padrões que estão se repetindo ali dentro da empresa, um faturamento que não chega, fica sempre no teto, que não consegue extrapolar, às vezes conflito interno. Então, é importante que o dono tenha uma consciência de que ele impacta diretamente nos negócios. Então, ele ter clareza de padrões, dos seus vínculos afetivos e relacionais aí, com pai, com mãe, com filho, com sócio, né? Então, todo esse sistema do dono, ele precisa tomar consciência de todas essas questões relacionais para que ele consiga trazer um desbloqueio e destravar a empresa. Sim. Agora, para a gente finalizar, até uma curiosidade que surgiu aqui. Como que seria esse processo? Por exemplo, a empresa deseja agendar com você. Quanto tempo que demora a consultoria? Começa só pelo dono, depois vai para os funcionários? Sim, tudo depende do tamanho da empresa e do que é o problema daquela organização. Então, às vezes existem problemas que a gente consegue desbloquear com uma única consulta, que é a constelação propriamente dita, e aí dá clareza àquela dificuldade, e o dono consegue levar aquilo ali de forma com autonomia. Sim. Mas a grande maioria, quando envolvem mais
mais pessoas. Então, é necessário fazer um diagnóstico com todos eles, conversar com todos os líderes que estão ali mais envolvidos, aí dependendo do tamanho da liderança. Então, é importante trazer toda essa clareza, então, o diagnóstico com todos eles. Então, tudo depende do tamanho do problema, do tamanho da organização, para a gente trazer esse atendimento. É relativo, então. Pode demorar uma consulta, horas, como... Então, assim, né? Pode demorar apenas uma consulta ou podem demorar, eu faço um pacote assim, de 6 atendimentos, é o suficiente para a gente conseguir diagnosticar tudo, trazer clareza, montar um plano de ação e acompanhar a evolução desse plano. Bacana, pode ser online também. Pode, o atendimento pode ser online ou presencial para quem preferir. Bacana, e qual que é o contato, Karina, para quem quiser agendar com você? Eu tenho uma página no Instagram, que é Karina Matos Constelação. Então, Karina com C, Matos com um T só e Constelacão, né? Sem essa cedilha. Então, se você entrar na minha página, tem o link na bio, que vai direto para o meu WhatsApp, conversa diretamente comigo, e a gente consegue fazer uma conversa para identificar as suas reais necessidades. Bacana. E tem algo assim que não foi perguntado, que você gostaria de mencionar? Tem sim. É importante empresas que têm sociedade, então nem sempre problema é só de um sócio, às vezes é do outro sócio. Então, a identificação da sociedade, empresas que vêm de heranças, né? Vêm de pai para filho. Então, normalmente as empresas são super prósperas com os pais, e aí quando o filho vem, aquela relação de novos entrantes podem desencadear uma série de dificuldades dentro da empresa. Então, essas empresas que têm esse tipo de relação, normalmente trazem entraves muito sérias que precisam ser olhadas. Então, se sua empresa estiver aí com dificuldade de avançar em relação ao financeiro, ou vendas e disposição de novos produtos, conflitos internos entre as equipes, então tudo isso pode ser olhado dentro da consultoria sistêmica. Muito bom, adorei lhe entrevistar, viu, Karina? Foi um tema realmente bem curioso, bem interessante, né? E super já indico aí para todos que quiserem, né? Entrem em contato com a Karina. E achei muito bacana, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, espero que tenha feito sentido para vocês, e para quem se interessar, me procura, que eu estou à disposição para a gente conversar. Isso aí, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. A gente vai ficando por obrigada, aqui. pessoal. Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui com um cafezinho agora. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.